Olá pessoal, sejam bem-vindas ao nosso canal de novo. Como eu havia me comprometido com vocês, o nosso assunto de hoje vai ser a respeito dos benefícios do exercício físico. Como o assunto é um tanto quanto extenso, eu vou dividir em dois vídeos, porque eu pretendo abordar, explicar para vocês no mínimo uns 14 benefícios da prática regular do exercício físico. Se você não está inscrito ainda aqui no canal, eu vou deixar o link, como sempre, aqui. Se inscreva, o nosso canal é um canal informativo, um canal para você tirar as suas dúvidas, para você que não é profissional da saúde, mas se preocupa com a sua saúde, com a nutrição, com a alimentação, qualidade de vida. Se inscreva aqui no canal. Ao final, se você gostar do vídeo, compartilhe com a sua família, com as suas amigas. Então, nosso assunto de hoje, o nosso primeiro vídeo sobre o assunto dos benefícios do exercício físico para a nossa saúde. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Como eu falei, o assunto é realmente muito extenso e eu vou dividir em dois vídeos, porque eu pretendo aqui abordar no mínimo 14 benefícios do exercício físico para a nossa saúde. Eu vou relacionar e vou explicar alguns deles. Por exemplo, a sensibilidade à resistência à insulina, a função mitocondrial, o exercício ajudando como coadjuvante na resolução da inflamação sistêmica. Também como ele afeta o nosso sistema imunológico, como ele melhora a questão da nossa pressão arterial, como ele ajuda no tratamento da dislipidemia, como ele ajuda os nossos ossos, os nossos músculos, as nossas articulações. E aqui eu vou me referir mais especificamente a questões relacionadas à artrite reumatoide e artrose. Também vou falar dos benefícios para os idosos, do benefício também para a melhoria da nossa condição cardiorrespiratória. E sem deixar de falar, obviamente, porque já que o nosso canal aqui é de 90% do público feminino, vamos falar dos benefícios relacionados ao processo do emagrecimento. Falando em emagrecimento, também vou falar nos benefícios do nosso trato digestório. Também vou abordar a respeito de benefícios contra o estresse, contra a ansiedade, depressão, também como o exercício é um auxiliar na melhoria da nossa qualidade de sono. Também com relação ao aprendizado e à memória. Como vocês viram, são muitos tópicos que eu vou abordar e vou me deter, vou explicar um pouco de cada um. Por isso, precisamos dividir o vídeo em duas partes e essa de hoje é a primeira. Pois bem, a prática regular do exercício físico na unanimidade, todos sabem que é importantíssima para a promoção da saúde e para a melhoria da qualidade de vida em geral, diminuindo assim os riscos de desenvolvimento de doenças crônicas, atuando também como um fator-chave para aumentar a nossa longevidade. De forma geral, os exercícios, sejam eles os mais variados, trazem inúmeros benefícios biológicos, benefícios fisiológicos e até mesmo benefícios psicológicos, pessoal. Pois bem, segundo a Organização Mundial da Saúde, a falta
da atividade física foi identificada como o quarto fator principal de risco para a mortalidade no mundo, ou seja, 6% das mortes em todo o mundo. O sedentarismo traz inúmeras consequências deletérias, consequências negativas, e ele está ligado diretamente ao desenvolvimento de várias doenças, como, por exemplo, doença coronariana, como osteoporose, como depressão, entre tantas outras. Mas antes de começarmos, é preciso, antes de mais nada, definir o que é atividade física e o que é exercício físico. Pois bem, pessoal, atividade física é qualquer atividade corporal que nos tira daquela inércia, né? Que consome energia. Por exemplo, o ato de escovar os dentes, o ato de levantar de manhã da cama, qualquer atividade que você faça é uma atividade física. E dentro dessa atividade física nós temos uma categoria que se chama exercício físico. Os exercícios físicos são atividades que fazemos de uma maneira sincronizada, com uma especificidade para que a gente alcance algum determinado objetivo, seja, por exemplo, o emagrecimento ou a melhoria das questões que envolvem a dislipidemia. Aqui eu falo em melhoria de valores de colesterol, triglicerídeos, enfim, uma série de patologias e de melhoria da nossa saúde. Mas vamos falar nos benefícios do exercício. Aqui no vídeo eu vou pontuar alguns deles, os próximos ficarão para o segundo vídeo. Primeiro benefício, pessoal, eu falei em melhoria da sensibilidade à insulina e da resistência à insulina. O exercício ajuda a controlar a glicemia e a sensibilidade ao açúcar. Mas primeiro nós temos que diferenciar o que é sensibilidade à insulina de resistência à insulina. A sensibilidade à insulina é aquela sensibilidade do nosso corpo em relação aos efeitos desse hormônio, porque a insulina é um hormônio e você sabe. Uma pessoa que é sensível à insulina, ela precisa de quantidades menores da insulina para conseguir aí baixar os níveis de glicose no sangue. Um adendo aqui para vocês, uma observação: existem 3 tipos de sensibilidade à insulina. Uma sensibilidade que nós chamamos periférica, que é uma maneira como as células do nosso corpo absorvem essa glicose quando são estimuladas pela insulina. Um outro tipo diferente de sensibilidade à insulina é a sensibilidade hepática, que está ligada ao processo de produção de um novo açúcar no sangue. E por último, a sensibilidade à insulina pancreática, que está relacionado ao funcionamento das células do nosso corpo que produzem a insulina. Porque se essas células não estiverem funcionando direito, pode-se vir a desenvolver aí sim a resistência à insulina. Nosso corpo, com a quantidade normal secretada de insulina, consegue controlar e nivelar a glicose. Já na resistência à insulina, o nosso corpo não consegue. A resistência à insulina se caracteriza
como uma menor sensibilidade dos nossos tecidos corporais. E essa condição de resistência insulínica leva ao que nós chamamos de hiperinsulinemia, ou seja, acontece um aumento maior dessa secreção endógena de insulina, na tentativa que o nosso corpo tem de melhorar a captação da glicose no sangue, excedente no sangue. E para nós sabermos se o nosso paciente é sensível à insulina ou já está num processo de resistência à insulina, nós nutricionistas solicitamos alguns exames laboratoriais, aonde nós temos o que nós chamamos de ponto de corte. Mas afinal, Nutri, como o exercício ajuda? Bem, pessoal, aqui eu peço a atenção de vocês, vou ter que dar uma explicação um pouquinho mais detalhada, mas ao final vocês vão entender toda essa situação, todo esse mecanismo. Então nós temos a célula, nós temos um núcleo e aqui nessa célula nós temos receptores e eles precisam chegar à membrana celular para captar o açúcar do sangue. E esses receptores, eles são sensíveis à ação da insulina. É para isso, pessoal, que nós precisamos produzir insulina, ou seja, para conseguirmos transportar o açúcar da corrente sanguínea e para dentro da célula, e aí vários processos acontecem para que esse açúcar, essa glicose se transforme em energia. E o exercício regular é um facilitador, é importante para isso, porque o exercício estimula esses receptores. Porém, o exercício tem que ser feito de forma regular. Na resistência à insulina, gente, apesar da insulina chegar na célula, ela não consegue ativar esses receptores. Por isso que as células vão captar a glicose em menor quantidade. E o exercício melhora a sensibilidade dos tecidos do nosso corpo, todos os tecidos do nosso corpo, à ação da insulina. Esse exercício, ele vai reduzir também a expressão ou atividade, posso dizer assim, de algumas proteínas intracelulares que têm efeito negativo sobre a via de sinalização dessa insulina. Mas veja que interessante a criação divina, que interessante é o nosso corpo humano. O exercício, a atividade física, o exercício físico, ele consegue captar glicose sem precisar da insulina. Exatamente isso que vocês estão escutando. O músculo vai captar glicose independente da ação da insulina, por um mecanismo independente que eu não vou falar sobre isso para vocês porque vai complicar. E é a contração muscular que vai fazer isso. A contração muscular é a responsável por isso. 80% da resposta de toda a nossa glicose circulante no sangue é regulada pelo músculo. Exato. O músculo é o tecido do corpo humano que mais consome glicose. Então veja, pessoal, não tem escapatória e não é somente uma alimentação correta. Por isso eu sempre reforço a importância de aliarmos qualidade de vida, alimentação, com qualidade de sono, enfim, com melhoria geral da saúde e sempre com um exercício físico. Um outro
fator benéfico diz respeito às mitocôndrias. Bom, o que é isso, Ana? Dentro das células, nós temos o núcleo, mas também nós temos organelas celulares, que nós chamamos também de mitocôndrias. E essas mitocôndrias têm funções essenciais nas células humanas. Por exemplo, elas produzem energia para as nossas atividades orgânicas. Por exemplo, elas atuam na morte celular por apoptose. Elas ajudam na produção de calor. E tem também função na contribuição genética a partir do DNA mitocondrial. Com o exercício físico, essas mitocôndrias vão hipertrofiar, ou seja, elas vão aumentar de tamanho, assim como elas vão sofrer o que nós chamamos de hiperplasia mitocondrial. Elas vão se duplicar, elas vão aumentar a sua quantidade. Ou seja, o exercício vai ao longo do tempo aumentar a quantidade e o tamanho dessas mitocôndrias, dessas organelas musculares, e o corpo vai conseguir metabolizar e usar mais a glicose como fonte de energia. Então, vamos aqui. A glicose em excesso, pessoal, que antes iria para aquele tecido adiposo, aquela reserva de gordura, agora, você fazendo o exercício físico, agora essa glicose vai para o músculo e vai reduzir e vai ajudar a controlar a glicose. O músculo trabalhado, principalmente pela atividade de força, tem condições de consumir, de metabolizar melhor a glicose. Pois bem, eu aqui falei em núcleo, falei em receptores, agora falei em mitocôndria. Eu não quero que vocês gravem nada, que vocês entendam como funciona a bioquímica, a fisiologia, o metabolismo celular. Eu só estou querendo mostrar para vocês a importância do exercício físico já nessas melhorias celulares, intracelulares. Bom, eu falei na chamada do vídeo também que o exercício ajuda na redução da inflamação sistêmica. A inflamação, nós sabemos, é uma consequência de várias doenças. O exercício moderado age como um anti-inflamatório, ajudando a controlar as inflamações que nós temos no nosso corpo. Isso já começa a acontecer nas primeiras 24 horas após o treino, mas é preciso que esse exercício seja regular. Não adianta você, por exemplo, ir para a academia 2, 3 dias e não ir 4, 5, né? Ir uma vez por semana. Então, tem que ter uma regularidade. Eu só quero fazer uma observação. Talvez algumas de vocês tenham por hábito frequentar a academia, treinar na academia, e talvez o seu personal, o seu professor de educação física já tenha dito alguma coisa com relação à inflamação nos músculos. Talvez vocês já tenham ouvido falar que durante o exercício físico acontece uma inflamação nos nossos músculos, que a aplicação de uma sobrecarga, por exemplo, no caso de quem faz musculação, provoca microtraumas de graus mais variados no nosso tecido muscular estriado. Também
no tecido conjuntivo, também no tecido ósseo, mas eu não vou me deter aqui nesse assunto. Pois bem, esses microtraumas que acontecem durante o exercício físico são dependentes da intensidade do esforço que se faz. Porém, isso é normal, gente. Esses danos são temporários e são reparáveis. Por isso que a gente não pode treinar por conta própria, não pode ficar 3, 4, 5, 6 horas em uma academia treinando. Nós precisamos de um tempo de descanso para exatamente essa recuperação desses efeitos agudos resultantes do esforço físico, né? O que vai ocorrer? Vai ocorrer uma adaptação positiva do tecido muscular estriado-esquelético e de todas as estruturas adjacentes no sentido de um remodelamento morfológico e metabólico. Vocês têm que entender daqui é o seguinte: você treina, você precisa depois de um período de repouso para que haja toda uma reorganização, todo um reparo das suas fibras musculares. E esse mecanismo que acontece é altamente sincronizado. Acontece uma inflamação no músculo, sim, durante o exercício, mas depois o nosso organismo, se está capacitado, se está em condições, ele mesmo vai executar esse reparo. E por isso eu digo sempre, não é você começar a se exercitar se você tem uma vida sedentária, primeiro dia de academia, se exercita ao máximo, e aí de noite tá com uma dorzinha muscular aqui, outra dorzinha ali, no segundo dia de novo. Não, você precisa de um educador físico, de um profissional para que passe o treino para vocês, né? Porque lesões vão acontecer, lesões musculares normais, mas fora disso é um risco e um problema muito grande, né, pessoal? Então eu sempre falo, não é treinar e resolver fazer, por exemplo, musculação por conta própria. Bom, continuando aqui, um outro benefício do exercício físico, uma melhora no nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele é acionado sempre que o nosso corpo sofre alguma agressão. Ele é acionado para defender o nosso organismo. Quando nós nos exercitamos, nós temos uma resposta adaptativa imune com relação à nossa massa muscular, a capacidade das nossas articulações, dos nossos tendões, dos nossos ossos, no sentido de resistir ao impacto e ao esforço. Assim como também nós temos uma capacidade imunológica adaptativa do sistema cardiorrespiratório, que eu vou falar mais adiante. E uma outra situação benéfica também, relacionada obviamente ao sistema imunológico, é que durante o exercício nós temos um aumento das células brancas do sangue, o aumento dos glóbulos brancos do sangue, que são glóbulos brancos, são os responsáveis pela imunidade no nosso sangue e que vão exercer a sua funcionalidade dentro de todos os tecidos, de todos os órgãos. Pois bem, essas células brancas, esses leucócitos, vão fazer o seu papel lá no fígado, lá no rim,
no pulmão, no intestino, no coração e assim por diante, em todos os órgãos. Mesmo que depois do exercício físico haja uma diminuição, uma queda desses glóbulos brancos, o exercício físico que foi realizado de uma maneira moderada vai levar a um aumento da nossa resposta imunológica. Uma parte do nosso sistema imunológico vai fazer o processo de reparação desses processos inflamatórios que aconteceram durante o exercício. Então veja que a inflamação, né, está muito relacionada também com a questão da nossa imunidade, e o exercício ajuda ambas, nos ajuda a nos repararmos, ok? Mas aqui eu já aproveito e já faço um alerta, né? Tanto se fala em overtraining. Overtraining é um processo, pessoal, contínuo de treinamento intensificado, sem a recuperação adequada. Aí é um problema. Se não for sob a orientação de um profissional, vai acontecer uma recuperação deficiente e que pode sim induzir alterações no padrão de ativação e na regulação dos processos inflamatórios. É como eu já falei, não é treinar exaustivamente, você precisa ter uma orientação, ok? Então, pessoal, não é quanto mais melhor. E eu vou deixar aqui o último benefício, que é o nosso quinto benefício, e no próximo vídeo eu retomo esse assunto, mas que diz com relação à melhoria, diminuição da pressão arterial. Pois bem, pessoal, por hoje vamos ficar por aqui. No próximo vídeo da sequência eu vou relatar a respeito de mais benefícios, ok? Para nós não nos estendermos demais e o vídeo não ficar cansativo. Mas eu creio que a explicação foi bem simples, bem óbvia, e é isso, ficamos aqui por hoje. E eu peço a vocês, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, o link eu vou deixar aqui abaixo. Se inscreva, compartilhe esse vídeo, principalmente para aquela sua amiga, para aquele seu parente que costuma deixar a prática de um exercício físico. Eu começo o mês que vem, eu começo segunda-feira, eu começo na semana que vem, e esse começo nunca tem início. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam saber a necessidade. É uma necessidade inquestionável a prática do exercício físico, ok? Então, como sempre, eu agradeço a disponibilidade de tempo de vocês e nos vemos num vídeo sequencial. Obrigada!